Lamentações, capítulo 3, versículos 57 e 58, diz assim: Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas, pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma, remiste a minha vida. Vou ler mais uma vez. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas, pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma, remiste a minha vida. Amém. Esse livro, Lamentações de Jeremias, foi escrito pelo profeta Jeremias. Alguns livros, eles recebem alguns nomes e nem sempre eles são escritos por aquelas pessoas que dão o nome ao livro. O caso de Lamentações, ele foi escrito pelo profeta Jeremias. E o profeta Jeremias quem foi? O profeta Jeremias, ele era um sacerdote, ele era de famílias de sacerdote, ele vivia lá naquela região próxima a Jerusalém, num período em que Judá encontrava-se sob o domínio do rei Josias. O rei Josias em Judá reinava nesse período. E o profeta Jeremias nasceu naquele lugar de uma família de sacerdotes. E ele, como uma família de sacerdote, logo cedo Deus o chamou para ser um profeta. O chamamento de Deus na vida de Jeremias é peculiar. Ele muito novo, quase criança, Deus o chama e fala com ele. Ele era simplesmente um sacerdote. E os sacerdotes, na sua grande maioria, eles não tinham experiências de ouvir a voz de Deus. E Jeremias, de uma maneira diferente, Deus chama Jeremias, um sacerdote, em formação, um garoto, um rapaz, um menino, e fala com ele: Jeremias, olha, eu tenho algo para você fazer. Eu tenho uma mensagem para você levar para a nação de Judá, para levar para os reis, para levar para o povo. E Jeremias fala: mas eu sou muito jovem, eu sou pequeno. Ele entra com desculpas, né, no sentido, talvez na cabeça dele, ou para a maioria de nós, um garoto, um rapaz, alguém muito jovem, não seria capaz de servir a Deus da maneira que Deus queria. E Deus, ele não olha para essas coisas. Deus, ele chama as pessoas e ele vai amadurecendo aquela pessoa, ele vai capacitando aquela pessoa, ele vai levando a pessoa a fazer a vontade dele. E não foi diferente com Jeremias. Jeremias aceita o chamado do Senhor e ele começa a profetizar no período do rei Josias. Jeremias, ele acaba levando, inclusive ajudando o rei Josias no seu reinado a ter um avivamento em Judá. Nós já sabemos que nesse período Israel já havia sido levado cativo para a Síria. E agora Judá, Deus ele está dando oportunidades para Judá, enquanto eles estiverem andando em arrependimento, enquanto a nação de Judá, o reino do sul, estivesse andando com Deus, eles ficariam ali. E Jeremias, ele vem trazer uma mensagem que Deus começa a mostrar para ele coisas que vão acontecer no futuro. Deus começa a mostrar que o povo em breve, eles vão se afastar completamente do Senhor. E nesse ponto, Deus manda Jeremias avisar ao povo que dessa vez não haverá escapatória, que os inimigos virão contra Judá e eles serão levados cativos. Então a mensagem de Jeremias é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de arrependimento, e ele começa a pregoar isso ao povo. E quando o rei Josias, ele morre e os seus filhos ficam na sucessão do trono, quando os filhos de Josias, eles assumem o reino de Judá, Judá começa a decair espiritualmente. Esses reis que vêm logo em seguida, eles começam a levar o povo novamente a se afastar do Senhor. E a mensagem de Jeremias não é bem recebida. Jeremias, ele em várias circunstâncias, numa certa ocasião, ele passa por açoites, ele é açoitado por estar pregando a verdade, ele é perseguido, eles colocam ele dentro de um poço de lama, achando que aquele poço tinha água, né, para ele morrer afogado, e Deus fez com que aquele poço estivesse seco, e ele não morre naquela circunstância, mas ele fica lá preso dentro do poço. Depois, mais para frente, quando ele está lá falando sobre que o rei deveria se submeter ao reinado da Babilônia, de Nabucodonosor, ele é preso, ele é colocado numa prisão, e ali dentro daquela prisão, Deus continua dando visões. É para Jeremias que Deus fala: Jeremias, vai lá na casa do oleiro, observa como que ele trata o material de barro, como que
que ele faz com aquele material? Quando o vaso não está do jeito que o agrada, ele destrói aquele material, ele faz de novo. É assim que eu vou fazer com a nação de Israel. Israel está sendo para mim um vaso defeituoso. Eu vou quebrar esse vaso e vou ter que fazer de novo. Ele chama Jeremias, fala para Jeremias enterrar lá um cinto de couro, né? Depois ele fala para Jeremias colocar sobre os seus ombros um jugo de madeira e sair andando pela cidade. E as pessoas zombam de Jeremias, acham que Jeremias está maluco. E ele fala: olha, dessa mesma forma que vocês estão vendo esse jugo no meu pescoço, é assim que a Babilônia fará sobre a nação de Judá. E o povo não escuta, o povo não dá ouvidos a Jeremias, eles não escutam a voz do Senhor através do profeta Jeremias. E Jeremias avisa. O livro de Jeremias é um livro longo, é um livro que fala muito dos sentimentos que ele tem em relação a estar pregando a verdade e o povo não dá ouvidos. Na realidade, nós percebemos que a nação de Judá, por eles estarem sendo repetidas vezes repreendidos, não só por Jeremias, mas por outros profetas que vieram antes, o povo vai endurecendo o coração. Uma mensagem dura, repetidas vezes, cobrando, condenando, acusando, as pessoas vão se acostumando. A mensagem muito acusativa, muito pesada, falando: olha, Deus vai destruir. Chega uma hora que as pessoas começam a falar assim: ué, não aconteceu nada. Já fazem anos que os profetas têm dito que virá a destruição, que virão os inimigos, e nós não temos visto nada acontecer. E o povo vai endurecendo o coração, o povo não se arrepende. Judá começou a viver de acordo com o seu coração, aquilo que dava na telha eles faziam. Jeremias, aparentemente, o seu ministério, olhando de uma maneira simplória, externa, ela não dá fruto nenhum. Não dá fruto. Porque o objetivo de você levar a cobrança de Deus para uma congregação, para uma pessoa, para um povo, é o sentido do arrependimento. Vocês já devem ter ouvido falar do profeta Jonas. O profeta Jonas, ele foi levantado por Deus para ir lá na Assíria pregar contra Nínive. Nínive era uma capital inimiga, eles eram inimigos da nação de Israel, eles eram cruéis, eles eram terríveis. E Jonas, num primeiro momento, não quer ir, mas depois ele acaba indo, por motivo de força maior. Ele vai parar dentro da barriga de um peixe, por se negar a fazer a vontade de Deus. E aí ele se conserta e fala: não, eu vou lá pregar. E ele prega para Nínive, e bastou uma pregação. Uma. A cidade toda se arrependeu e Deus perdoou aquela cidade. Deus mostra para nós, talvez, o livro do profeta Jonas, a experiência com Nínive, é Deus querendo autenticar. Vocês estão vendo, quando a minha mensagem vai para um povo estranho, eles se arrependem. Mas o povo de Deus não. O povo de Deus tem o coração duro. O povo de Deus zomba do profeta. O povo de Deus chicoteia o profeta. O povo de Deus prende o profeta, manda o profeta ficar quieto. Fecha a sua boca, profeta. Nós não queremos ouvir essas coisas. Nós queremos ouvir coisas que agradem os nossos ouvidos. Naquela época, os reis de Judá, eles se cercavam de profetas que falavam o que eles queriam ouvir. Enquanto Jeremias estava dizendo que o Senhor disse, outros profetas falavam: não, o Senhor também fala comigo. E ele está dizendo que ele vai quebrar o jugo da Babilônia e nós vamos ficar livres. Aí vinha Jeremias e fala: não, o Senhor está dizendo que Babilônia vai levar vocês para o cativeiro e nós ficaremos lá por 70 anos. E o rei não gostava. Muitas vezes nós não recebemos a palavra de Deus quando ela é verdadeira, nós não recebemos com alegria. Nós não recebemos. Muitas vezes a palavra de Deus, ela vem confrontar quem nós somos. Ela vem confrontar o nosso orgulho. Ela vem confrontar a nossa religiosidade. A palavra de Deus vem muitas vezes contra os nossos princípios, contra aquilo que nós aprendemos, contra a nossa tradição. E nós nos incomodamos com isso, como aquele povo se incomodou com Jeremias. E aí passa-se a história. Nós sabemos que o rei Nabucodonosor, ele vem, invade Judá, o reino do sul. Deus fala para Jeremias dizer para o rei, que havia sido instituído e havia ficado no lugar de um dos filhos lá de Josias. Nabucodonosor institui um rei no lugar, alguém que ele julgaria que fosse fiel. Ele pega um dos filhos de Josias e coloca como rei. E aí Deus manda falar: olha, fala para a nação de Israel se manter submissa
ao rei da Babilônia. Eles têm que ser submissos. Se vocês se submeterem à autoridade do rei Nabucodonosor da Babilônia, vocês passarão por isso de boa. A minha graça vai estar sobre vocês. A única coisa que Deus havia tirado a soberania do rei de Israel e havia colocado, do rei de Judá, e havia colocado Judá debaixo da autoridade do rei da Babilônia. E aí Jeremias vem falar, seja fiel, se submeta. Mas o rei disse não. Ele se rebela contra Nabucodonosor. Nabucodonosor vem com seus exércitos e destrói Jerusalém, bota fogo na cidade, derruba as muralhas, destrói o templo. E Jeremias havia dito, não que Jeremias soubesse, mas Deus falou para ele: se vocês não forem submissos a Nabucodonosor, eu trarei juízo sobre Jerusalém. Deus amava aquela cidade. Deus amava ele ter colocado no Monte Moriá aquele templo. Deus amava. Era a menina dos olhos do Senhor. Ele chama as filhas de Jerusalém, as filhas de Sião. Era uma cidade tida como uma filha para Deus. Ele amava aquele lugar, ele amava aquele povo. E ele falou: se submetam, sejam submissos. Eu que estou trazendo esse rei contra vocês, meu servo Nabucodonosor. Deus chama dessa forma. Nós vemos que enquanto isso, lá na Babilônia, Daniel ele está testemunhando de maneira poderosa na vida de Nabucodonosor, até que ele se converte. Nós vemos a conversão de Nabucodonosor alguns anos depois. Mas antes, pela rebelião do rei de Judá, Nabucodonosor destruiu Jerusalém toda. E no final dessa destruição, na última leva de cativos, Nabucodonosor ele coloca um governador lá. Ele fala: agora não vai ter mais rei nenhum descendente de Davi. Inclusive Jeremias havia profetizado. Deus havia dito através do profeta Jeremias que depois de Josias, nenhum dos filhos dele teria mais descendência. E havia uma promessa para o rei Davi, que da descendência do rei Davi viria o Cristo, o Messias, Jesus. E agora, depois dos últimos filhos de Josias, acabou, não teve mais ninguém. Ali foram os últimos reis que Judá teve. Acabou a linhagem real de Davi, não tinha mais nenhum sucessor do rei Davi no trono. E aí Nabucodonosor coloca um homem como governador para tomar conta. Lembra de Pôncio Pilatos na época de Jesus? Pôncio Pilatos era um senador, um governador romano tomando conta de Jerusalém. E ali ele coloca Gedalias. Ele coloca: fica tomando conta aí, pelo menos eu sei que você está do meu lado. E Gedalias chega para Jeremias, ele fica sabendo que Jeremias havia profetizado a respeito da obediência. Ele fica sabendo. Calma aí, então quer dizer que esse tempo todo você estava dizendo para Judá se submeter a Nabucodonosor? Quando ele fica sabendo disso, ele fala: bem, esse homem então nós vamos favorecê-lo. E é dada a escolha para Jeremias. Jeremias, você pode escolher se você quer ir para a Babilônia, se você quer ficar com as pessoas aqui, se você quer ficar comigo. E ele acaba ficando. Ele escolhe ficar. A Bíblia mostra que fica ele e umas poucas pessoas só em Israel, em Jerusalém. Poucas pessoas, a cidade está destruída, tudo acabado, as casas foram queimadas, todo mundo foi levado embora, não tem mais nada, desolação completa. As casas não eram mais habitáveis, o templo havia sido totalmente destruído, saqueado, nem as muralhas de Jerusalém mais estavam de pé. Era esse o cenário. Esse é o cenário que Jeremias, depois que é dada a oportunidade dele ficar, e ele escolhe ficar com Gedalias em Judá, ele decide ficar naquele ambiente destruído, mas onde é a sua terra natal, ele fica ali naquele lugar, ele escreve esse livro de Lamentações. Lamentando. É um lamento, são 5 capítulos, cada capítulo é um poema, são 5 poemas. Ele escreve, tem uma métrica específica, combinando palavras. Cada palavra, o início da letra, ele tem que repetir em cada poema. O capítulo 1 é um poema, então ele tem que repetir 7 vezes a palavra que começa com uma letra. Tem toda uma métrica, isso aqui é um poema, muito bem escrito, em hebraico. No português você não vai perceber essas coisas. Quando traz a tradução para o português, você não percebe o trabalho que foi fazer isso. Escolher palavras por palavras, cada palavra começando com uma letra específica. Por quê, queridos? Uma das coisas que eles faziam poemas dessa forma, era uma forma da pessoa conseguir decorar com facilidade.
Porque tudo que eles faziam e escreviam naquela época era tudo através de tradição oral. Os pais falavam para os filhos, falavam para os netos, e isso ia passando. Eles escreviam e aí isso daí tinha que ser multiplicado. Mas é um poema fantástico. Se você vai estudar esse poema, a métrica de cada verso no hebraico é uma coisa incrível. Uma coisa que só Deus poderia ter inspirado no coração de Jeremias. Mas é um livro de lamento. É um livro de lamentação. É um livro que no hebraico original, todas as palavras-chave iniciais, ela começa com o sentido de, como se ele perguntasse, como? Como deixamos acontecer isso? Como permitirmos chegar nesse ponto? Como abandonamos o nosso Senhor? Como deixamos de fazer aquilo que era reto? É a pergunta recorrente de todo o livro de Lamentações. Amém, queridos? Então, o que acontece no coração de Jeremias, nesse momento aqui que nós estamos lendo? Ele está triste, completamente triste. Ninguém ouviu o que ele havia pregado. Tudo que Deus mandou ele falar, ele falou, mas ninguém deu ouvidos. Os reis não deram ouvidos. E agora ele olha ao redor, ele vê tudo destruído. Pessoas morreram, pessoas foram assassinadas, mulheres foram forçadas, crianças foram levadas como escravas. As casas que tinham centenas de anos, casas ali que foram construídas na época do rei Davi, ou antes, agora é um monte de pedra queimada, um muro destruído, irreconhecível a cidade, talvez subindo fumaça daquela madeira queimada dia após dia. Vocês viram recentemente alguns terremotos que tiveram? Vocês viram como fica a cidade? O que eles fizeram ali em Jerusalém é semelhante a como se tivesse passado um terremoto. Fica desolado, não tem mais nada, não tem onde você morar, você não tem mais uma cidade, você só tem escombros. Isso é o lamento. Tem pessoas que falam, Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Eu não sei, chorão para mim é quem chora à toa. Eu não vejo Jeremias chorando à toa. É ou não é verdade? Eu não vejo. Salomão, numa dos seus escritos lá de sabedoria, ele coloca lá, não sei se é em Provérbios ou Eclesiastes, eu não lembro agora, se não me engano é Provérbios, depois vocês me corrijam. Mas ele fala que é muito melhor estar num lugar onde há luto, onde há tristeza, do que num lugar onde há festa. Porque lá no lugar onde há luto, onde há tristeza, você pensa na vida. E onde tem festa, nós ficamos meio alienados. Onde tem muita alegria, alegria é meio que uma forma de escondermos os problemas. Salomão fala sobre isso. E se Jeremias é considerado um homem chorão, eu não sei o que é Jesus. Porque Jesus, anos depois, um período depois, Jerusalém já havia sido reconstruída de novo. O rei Herodes, o grande, já havia reconstruído o templo. Ele havia reformado o templo que Zorobabel havia reconstruído. Só para vocês entenderem, depois dessa destruição, Judá ficou 70 anos no cativeiro. Quando eles voltam, eles reconstroem tudo de novo. Junto lá no livro de Esdras e Neemias, você pode ler, eles reconstroem. Foi até rápido, foi algo sobrenatural. Depois, Zorobabel reconstrói o templo e depois, anos mais tarde, o rei Herodes, ele reconstrói, ele termina o templo, que é chamado de segundo templo. Jesus viveu na época do segundo templo. E quando ele está na véspera de ser morto na Páscoa, ele vem chegando em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele para no alto, ele olha para a cidade. E ele fala, Jerusalém, Jerusalém. Vocês que apedrejaram os profetas, que expulsaram os profetas, que perseguiram os profetas. Ele fala, quantas vezes eu quis te juntar, assim como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. Jesus chora, a Bíblia diz que ele chora, olhando para Jerusalém. De novo, Jerusalém vai ser destruída. Depois que Jesus morre e ressuscita, alguns anos depois, no ano 70, Roma vai destruir de novo Jerusalém inteira. Jesus chora, do mesmo jeito que Jeremias chorou, só que Jesus já chorou antes. Jeremias chora depois. Se vamos falar de chorão, quem que é chorão? Quem nem viu destruído já está chorando?
Estou só defendendo Jeremias, né? Porque para mim ele é uma pessoa de fibra. Um garoto, um rapaz chamado por Deus, ele foi assumir um trabalho que talvez a maioria de nós não assumiria. A Bíblia fala que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. E devemos chorar com aqueles que choram. Jeremias está chorando, junto com aquela nação que chorou, que perderam tudo. E não foi falta de aviso. Deus demonstrou o amor dele avisando repetidas vezes. Todos os profetas que foram enviados, eles foram rejeitados. Todas as mensagens que vieram de acordo com o que o povo precisava ouvir, elas foram rejeitadas. Então Jeremias agora lamenta. Ele lamenta aqui nesse livro, ele lamenta sobre a situação de Jerusalém. Jerusalém, Judá, o reino do sul. A menina dos olhos do Senhor. Deus havia dado aquela terra como uma promessa para Israel. E ele falou, o dia que vocês se afastarem de mim, os inimigos virão e te levarão embora. E aquele povo não deu ouvidos. Como muitas vezes, eu e você, nós não damos ouvidos à palavra de Deus. Como muitas vezes, nós começamos a fazer algo que está errado, e Deus começa a tentar nos corrigir, e eu continuo às vezes fazendo errado, e eu vejo que nada acontece. E dá a impressão que não vai acontecer nada. E eu continuo naquele caminho de destruição. Até que um dia a destruição vem repentinamente, como veio sobre Judá. E aí eles tiveram que olhar e falar, o que Jeremias disse estava certo. O que o Senhor falou através da boca do profeta Jeremias era verdade. E é isso. Jeremias, ele está numa situação, esse é o coração do profeta escrevendo esse livro de Lamentações. Se você depois puder lá na sua casa, não abre agora não, fica aí em Lamentações. Mas depois, quem estiver anotando, Jeremias capítulo 13, versículo 17, eu acho muito interessante, eu vou ler para vocês, prestem atenção. Ele diz assim, olha só o que Jeremias disse para o povo. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos. Olha o que ele está falando. Se vocês não ouvirem isso que eu estou pregando, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Jeremias está falando, olha, se vocês não ouvirem o que eu estou pregando, o que eu estou falando, eu sei que eu vou chorar, porque vocês vão ser levados cativos. Eu vou chorar muito. Ele fala, eu vou chorar, ele está falando. Jeremias previu até as lamentações que ele teria. Deus havia mostrado isso para ele. E é muito interessante aqui no versículo 57, que mesmo em meio a toda essa destruição, mesmo em meio a todo esse problema que Judá enfrentou, o castigo, o juízo do Senhor que veio sobre a nação de Israel, principalmente no reino de Judá, nós vemos aqui no capítulo 3, versículo 57 de Lamentações, que ele fala assim, ó, tu te aproximaste no dia em que te invoquei. Primeira coisa que Jeremias reconhece. Jeremias aqui não está fazendo uma oração com esperança. Ele está afirmando, ele está falando, Senhor, o Senhor se aproximou de mim no dia que eu te invoquei. Jeremias consegue olhar para a situação e ele fala, apesar dos pesares, eu chamei, eu invoquei ao Senhor e ele se aproximou de mim. Ele veio para perto. Jeremias está dizendo, Deus, ele nunca nos abandona. Deus, ele nunca te abandona. Se a nação, se o povo de Judá tivesse clamado ao Senhor, tivesse se arrependido e voltado aos seus caminhos corretos, Deus não teria permitido que eles fossem levados cativos, queridos. Isso que nós temos que entender do caráter de Deus. Deus ele está repetidas vezes falando conosco, dizendo ao nosso coração, querido, muda de vida, muda a tua vida, aceita andar de uma forma alinhada com a palavra de Deus, muda os teus caminhos, muda a tua forma de viver, senão virá sobre ti o juízo. Deus ele avisa, já tem um ditado popular que diz que quem avisa, amigo é. Se Deus ele não nos amasse, ele ia largar, querido. Vai lá, faz o que você quer e depois você vai descobrir pelas próprias experiências. Faz o que dá na telha, depois não chora.
Mas não, Deus ele vem avisando, ele vem dizendo, olha, não faz, não vai por aí, isso daqui não é certo, isso daqui é iniquidade, isso daqui é classificado como pecado. Tem gente que fala, o que é pecado? Ah, pecado são coisas proibidas de serem feitas. Eu concordo, em partes. Para mim o pecado é coisas que Deus diz para nós que se nós tocarmos naquilo, aquilo traz sofrimento na nossa vida. Porque se não trouxesse sofrimento em nenhum grau, não seria pecado. Vocês estão me entendendo? O pecado é tudo que traz sofrimento para nós. Ainda que não seja imediato, a médio ou longo prazo, ou eternamente. Se aquilo vai trazer sofrimento, Deus chama de pecado. Tem gente que acha que a classificação de pecado é Deus querendo tirar a graça da vida. Deus querendo colocar barreiras, cercas ao redor de nós. Não, o pecado é tudo aquilo que vai te destruir em algum momento. E Deus está dizendo, não vai por aí que é ruim. É o pai cuidando da criancinha. A pessoa tem uma arma guardada em casa, ela esconde as 7 chaves. Porque se o menininho lá de 3, 4 anos for manusear aquela arma, o que vai acontecer? Ele pode dar um disparo acidental, ele pode se matar uma outra pessoa. Mas você fala para a criança que ela não pode pôr a mão na arma, ela não vai entender. Ela acha que você quer tirar a graça dela. Você quer roubar o brinquedo da mão dela, não é assim? A criança não sabe o perigo. E nós, por mais adulto que nós sejamos, por mais que seja a nossa idade, alguns pecados ainda nós não concordamos com ele. Nós achamos que aquilo ali não deveria ser pecado. Mas Deus sabe que aquilo é uma arma na mão de uma criança. Nós ainda somos crianças, enquanto nós acharmos que aquele pecado não deveria ser pecado. Vocês estão me entendendo? O que define a minha maturidade espiritual é eu reconhecer que o que Deus disse que é pecado realmente vai me matar. E aí eu não toco naquilo. A maturidade não é eu querer manusear a arma. Não, a maturidade é eu entender que a arma me mata. Deixa ela lá, não preciso? É ou não é verdade? O pecado, a concepção do pecado são coisas espirituais que em algum momento vão nos destruir. Mas é interessante que Jeremias ele fala, olha, tu te aproximaste no dia em que te invoquei. Deus ele está pronto a responder, queridos, o dia que você invocá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. É o que diz as Escrituras. Deus ele quer que você o busque, Deus quer que você o invoque, Ele nunca te abandona. É isso que Jeremias está dizendo. Mesmo em meio a tanto lamento, em tanto sofrimento, mesmo em meio a tanta destruição, ele está focando. Eu clamei a Deus e Ele se aproximou de mim. Deus ele se aproxima. A Bíblia nos mostra que Deus, Tiago fala, aproximai-vos do Senhor, Ele se aproximará de vós. Invoquei ao Senhor, Ele ouviu o meu lamento, Ele ouviu meu pedido de socorro. Nós invocamos e o Senhor se aproxima. E Ele não para ainda por aí. No versículo 57, Ele continua falando, disseste, não temas. Ele está falando, o dia que eu invoquei ao Senhor, o Senhor falou comigo. Sabe isso? Deus fala. Ele fala, querido, Ele fala conosco. Se você invocar o Senhor, se você buscar, Deus vai falar com você. Eu não sei de que forma. Ele pode usar a forma que for, mas Ele fala. Ele fala. Muitos de vocês, eu sei que antes de ir para um culto, antes de ouvir uma pregação, vocês falam, oh, Deus fala comigo. E aí durante a pregação Deus fala, não fala? Quantas vezes Deus já falou comigo, através de alguém pregando a palavra de Deus? Às vezes, mas eu queria ouvir igual Jeremias. Tinha alguém para pregar para Jeremias naquela época? Não. Estava todo mundo desviado. Mas Deus olhou para o coração de Jeremias, Ele fala, desde antes do ventre da sua mãe, quando você estava lá no ventre, em formação, eu já olhei para você e já te escolhi. Deus ele sabia o coração daquele homem, como seria no futuro. Deus pelo coração de Jeremias, ele falou, é esse. Eu tenho que começar com alguém. Jeremias era o pregador, e o pregador tem que pregar o que Deus disse. Não tinha ninguém para pregar para Jeremias, senão Deus ia usar alguém para falar com Jeremias. Amém, queridos? Nós vamos ver que Jeremias tem dificuldade num certo ponto. Ele fica proibido de entrar em alguns lugares para pregar a palavra. Ele chama Baruque, que era um auxiliar, um homem lá que andava com ele, um escriba. Ele escreve tudo
o que Deus mandou ele falar para o povo, e ele dá na mão de Baruque, e fala, vai lá Baruque, prega lá para mim. E aí Baruque começa a pregar, o povo descobre e leva ele lá para o rei. E o rei, quando começa a ouvir o que Baruque estava pregando, diz que ele rasga toda a escritura, põe no fogo, queima. Não foi fácil. Mas ele era a voz de Deus ali naquele lugar. Ele falava o que o Senhor queria que ele falasse. Mas olha que interessante. Eu invoquei e disseste. Deus diz, Deus fala. Ah, mas por que eu acho que Deus nunca fala comigo? Porque você não o invoca, porque você não o busca, porque muitas vezes nós estamos esperando acontecer alguma coisa e nós não buscamos a Deus, nós não fazemos de Deus a nossa prioridade, nós não colocamos o Senhor como o primeiro na nossa vida, nós não invocamos. E aí como que eu vou ouvir a voz do Senhor? Por que Ele vai falar comigo? Mas aqui no versículo 57, Deus ele se aproximou no dia em que foi invocado. Disseste, não temas. Essa palavra invocar é muito interessante. Invocar, ela tem o sentido de convocar, mais ou menos, né? Mas eu acho muito interessante, por quê? Porque tem gente que fala assim, a pessoa foi lá numa casa de feitiçaria e invocou o Satanás. Já ouviram falar isso? Invocou um demônio. As pessoas não invocam entidades malignas? E elas não aparecem? Não vão lá fazer o trabalho para as pessoas? Pois é, a Bíblia ensina a gente a invocar ao Senhor. E nós não invocamos. Talvez se falasse para a pessoa, vai lá, invoca lá, que lá vai aparecer Satanás lá, e ele faz tudo o que você quer, a pessoa corre lá. Se a pessoa estiver correndo atrás de algo, de alguma solução para o problema dela e não de Deus, ela vai correr onde disserem que funciona. E lá ela vai invocar Satanás. Vocês estão me entendendo? Mas a Bíblia ensina, ele fala, o dia que eu invoquei ao Senhor, como é que invoca o Senhor? Faz lá um negócio, não. Você ora. Senhor, ouve minha voz, invocar insistentemente, clama, pede, ore. E não é uma vez só, a pessoa fica lá 24 horas do dia só pensando besteira, só fazendo besteira, só se entregando a besteira, aí 5 minutos ela fala, deixa eu orar. Ah, Deus não respondeu. Não é assim não. Deus ele não quer nada com quem está todo enrolado, queridos. A gente tem que se desvencilhar de algumas coisas primeiro. Invocarmos ao Senhor. Eu tenho que ter uma comunhão com Deus. Ele vai começar a falar comigo. Ele fala. Ele fala. Ele fala sim. Se ele não falar através de um profeta, através de um pregador, através das escrituras, através de um louvor, através de sonho, ele vai falar de alguma forma. Se precisar, você vai estar parado na rua, vai passar um caminhão com o versículo da Bíblia. E vai estar lá escrito lá o que você precisa ouvir. É Deus falando. Ah, mas eu queria de outro jeito. Eu queria que Deus falasse para eu ouvir. E você tem ouvido a Deus? Para querer que Deus fale assim com você? Esse homem ouvia, mas o coração dele era um coração que Deus se agradou. Deus falou com Noé, com Abraão, falou com Moisés, porque eram homens que Deus olhava para aquele coração e falava, opa, e o nosso coração, será que agrada a Deus como esses homens agradavam? Para ele chegar e falar conosco? Sendo que tem um monte de formas mais simples. Às vezes a pessoa quer algo. Por que Deus não fala comigo? Como falou aqui. Não sei. Talvez Deus esteja falando com você agora. E isso você está rejeitando. Você fala, não, isso aí não é o que eu quero. Deus falou com Jeremias e o povo não ouviu. Não é isso que nós queremos ouvir, Jeremias. Nós queremos outra coisa. Por que Deus não fala conosco, só fala com você? Porque Jeremias tinha um coração reto e eles não. Olha o que Deus disse. Não temas. Essa palavra não temas é uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de confiança. É uma palavra que Deus está dizendo assim, Jeremias, não fica com medo. Aconteceu tudo isso, não temas. Está tudo no controle. Eu havia dito que isso ia acontecer. Só está se cumprindo a minha palavra. Não temas. Eu estou com você, tanto que ele recebeu a graça de ficar lá com Gedalias. E depois ainda tem mais. Depois o povo começa a querer ir para o Egito. E Deus fala para Jeremias, fala para eles não irem. Fala para eles não irem, que eles vão se dar mal lá no Egito. Os que ficaram em Jerusalém queriam ir para lá. E adivinha, eles ouviram Jeremias? Não.
Eles foram para o Egito e se deram mal. Só que eles arrastaram Jeremias junto. Por isso que Deus falou: Jeremias, não temas, não temas. Quando Jesus chama Paulo, e ele fala do que Paulo ia enfrentar, ele fala para Paulo: não temas. Você foi chamado para padecer por minha causa. Você foi perseguidor do evangelho, Paulo. Agora você vai pagar o preço por me servir. Mas não tema, eu estou contigo. Várias vezes nas escrituras aparece o anjo do Senhor lá em Atos, acho que pelo menos 3 ou 4 vezes, e diz para Paulo: não temas, não temas. Eu estou indo na frente, eu estou no controle. Enquanto você ouve a voz de Deus, o Senhor está dizendo para nós: não temas. Está dizendo para você: não temas. Se você ama o Senhor, se você obedece à voz do Senhor, por pior que possa parecer a situação, o Senhor diz: não temas. E o segredo foi, ele invocou o Senhor se aproximou dele. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, dizendo: não temas. Deus trouxe uma palavra de confiança. Confia, não tenha medo, não vai acontecer nada pior, com você pelo menos. Deus estava dando algo para Jeremias. Aí no versículo 58, Jeremias continua afirmando as coisas que Deus havia feito. Pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma. O que seriam as causas da minha alma? Causas, essas causas, ele usou uma palavra similar a causas na justiça, como se tivesse algo a ser resolvido, só que na alma. Jeremias está falando: pleiteaste as causas da minha alma. O Senhor entrou na batalha pelos problemas da minha alma. Olha o que ele está reconhecendo. Dentro do nosso coração, dentro de mim e de você, nós temos conflitos. Muitas vezes nós sentimos angústias. Quanto conflito você deve ter, queridos? Eu não sei você, mas eu tenho conflitos de alma. Às vezes eu questiono minha vida, às vezes eu questiono minha existência, às vezes eu questiono um monte de coisas. Às vezes eu me vejo questionando até a minha fé, até a minha crença na palavra de Deus. Se você faz isso, você está no meu time. Eu questiono, às vezes eu me sinto em conflitos existenciais, conflitos de quem eu sou, quem eu deveria ser. Nós temos isso. Muitas vezes os conflitos de alma podem ser outras coisas. E muitas vezes os conflitos, as causas de nossa alma nem são genuínas. Muitas vezes a pessoa está pensando besteira. Muitas vezes nós temos sentimentos que não são reais. Muitas vezes nós estamos magoados com alguém, ou nós estamos ressentidos com alguma situação, e aquilo não é verdade. Aquilo não é fato. Muitas vezes eu não estou certo. Muitas vezes você não está certo sentindo ou pensando isso. Vocês estão me entendendo? Muitas vezes eu estou achando que eu estou cheio de razão e eu não estou. Isso é uma causa na minha alma. E Jeremias está dizendo até isso. O Senhor pleiteou. Ele entrou no meu conflito de alma. Ele me ajudou a solucionar. Ele não está dizendo que Deus ele comprou a briga sua injusta. A pessoa está lá com bronca do outro. Deus vai lá e dá uma cacetada no outro. Não, Deus não faz isso. Tem gente que quer que desce fogo do céu, né? Está com problema: Senhor, queima, queima. Desce fogo. Lembra lá Jesus andando com os discípulos? Eles não receberam os discípulos, eles foram contar para o Senhor: Senhor, eles não receberam a gente lá. O Senhor quer que nós oremos igual Elias para que desça fogo do céu e caia sobre eles? Jesus falou: olha, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo de que espírito vocês são. Não é, o Filho do Homem não veio para destruir ninguém. O Filho do Homem veio para salvar. E nós temos conflitos de almas. Às vezes eu quero que o outro se torre todo, pegue fogo. Tem gente que fala: essa pessoa vai para o inferno mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus? Ainda está dando a glória a Deus. Está falando que é por Deus que ele vai. Conflitos. Causas da alma, confusões internas, animosidades, tristezas profundas. É o que eu falei. Eu pus uma lista aqui de coisas que eu fiquei imaginando que pode ser causa da alma. Dúvidas. Você tem dúvida em alguma coisa? Eu tenho dúvida em algumas coisas.
Uma causa da alma. Medo. Eu tenho alguns medos. Eu pensei que crente não tinha medo. Tem. Tem. A gente tem medo, sim. Eu tenho medo de desagradar a Deus. Eu tenho medo de ensinar alguma coisa que não seja correta. Morro de medo disso. Eu tenho medo de uma série de coisas. Eu tenho família, tenho esposa, filhos. Eu tenho medo pela segurança deles. Minha profissão me expõe a risco. Eu tenho medo. A hora que o cara perde o medo, principalmente na minha profissão, é quando ele vai dessa para uma melhor, né? Perder o medo em alguns casos é muito ruim. O medo mantém você seguro, mantém cauteloso, não é verdade? Tem gente que não tem medo de nada, inclusive não tem medo de pecar, como Judá não tinha. E olha o que aconteceu com eles. São causas da nossa alma, mas tem mais. Se eu for falar tudo aqui, né? Tudo que nos tira a paz. Tem coisas dentro do nosso coração que no meio do dia você começa a sentir, pensar, e acabou a paz. E aí você vai ver que ali não tem nem razão de ser. São conflitos. Nós somos assim. O ser humano é complexo. A nossa vida espiritual ela depende de uma série de fatores, mas principalmente da comunhão com Deus. Jeremias está dizendo, o dia que eu invoquei ao Senhor, Ele se aproximou, Ele falou comigo, Ele disse não temas, e Ele começou a resolver os conflitos da minha alma. A minha depressão, a minha angústia, o meu medo, a minha mágoa, o ressentimento, a ansiedade, a inveja. Inveja também é um conflito de alma, tem gente que tem inveja. O salmista lá diz no Salmo 73, eu invejava a prosperidade do ímpio. Enquanto eu estava nessa daí, eu não crescia. São conflitos de almas. E Jeremias está dizendo, Senhor, o dia que eu te invoquei, o Senhor veio. Porque talvez Jeremias, ele viu todos os seus irmãos sendo levados para a Babilônia. Ele viu toda a nação de Judá sendo levada. Ele pensou, acabou, Deus foi embora. Mas ele viu, ele falou, eu orei. Deus se aproximou, Deus falou comigo. Deus disse para eu não temer. Ele começou a resolver meus conflitos internos. Pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma. E finalmente ele termina dizendo, remiste a minha vida. Nós cantamos sobre redenção, sobre remissão. O Senhor é o nosso redentor, aquele que nos remiu, aquele que nos salvou, aquele que nos resgata. Remissão, remidor, é alguém que paga o preço pelo resgate de alguém. Naquela época, pela lei de Moisés, Deus havia ensinado que se alguém não tivesse condições de saldar uma dívida, se ele não tivesse condições de pagar alguma coisa que ele devia, ele poderia ser levado por um tempo como um servo da outra pessoa e como escravo, até que ele conseguisse juntar o dinheiro para pagar, para voltar. Mas se ele não conseguisse, o que era muito difícil, se a pessoa na liberdade não consegue pagar a dívida, ela é escrava, ela vai conseguir? Mais difícil, é ou não é? Se você trabalhando, você não consegue pagar a sua dívida, aí alguém cata e te põe lá preso. Dentro da cadeia você vai conseguir pagar? Hoje ainda dá, né? Dentro da cadeia o cara ganha mais dinheiro que nós. Fica ligando lá para o celular das pessoas, falando que ganhou não sei o quê, e, enfim, né? Aplica golpe. Mas naquela época não tinha, né, celular, não tinha essas coisas, então era mais difícil. Então, na questão do resgate de alguém que era levado nessas condições, poderia ser um parente próximo, um irmão, um tio, um sobrinho. Ele ia lá e pagava o preço do período que aquela pessoa, porque tinha que fazer uma conta. A Bíblia até ensina isso. Se você vai ler lá a lei de Moisés, fala, você devia 10 mil e não tem como pagar. Você vai ser escravo do outro. Aí você vai trabalhando. Vamos supor que cada mês que você trabalha, você vai abatendo R$500. Então você vai trabalhar quanto tempo? Quem é bom de matemática? Cada 2 meses, 1.000, para eu pagar 10, eu tenho que trabalhar 20 meses. Vamos supor que o cara já tinha trabalhado 10 meses, metade do período. Então ele não deve mais 10 mil, ele deve só 5. Era justo, Deus era justo, era direitinho, funcionava direitinho. Aí alguém juntava 5 mil lá na casa dele e ia todo feliz. Vem cá, eu vou pagar a dívida do meu irmão. E ele ia lá e pagava pelo irmão, e o irmão saía. Pronto, está livre, pagou a dívida, saldou, acabou. Justiça pura. Você deve para alguém, você vai pagar trabalhando para ela. Nada mais justo. E Jeremias usa essa palavra. O Senhor remiste a minha alma.
É o que ele falou aqui no final: remiste a minha vida. Ele está dizendo para Deus: o Senhor resgatou, o Senhor pagou um preço por mim. Ele se sente grato, Jeremias está grato. Mesmo em toda essa destruição, em tudo isso, Deus foi bom com ele. Ele está vendo que valeu a pena servir ao Senhor, valeu a pena fazer a vontade de Deus, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo preso. Agora no final, ele está lá do lado de Gedalias, está lá com o governador. Deus poupou a vida dele. Ele está dizendo: o Senhor me poupou, remiste a minha vida. E a Bíblia mostra para nós que todos nós, eu e você, nós fomos resgatados, nós fomos remidos por alguém, por Jesus. Jesus é o nosso remidor, Ele é o nosso resgatador. Diz lá no livro de Gálatas: Jesus veio para remir os que estavam debaixo da lei, para a adoção de filhos. Aqueles que estavam debaixo da lei, era como se eles estivessem escravos. E Jesus foi lá e pagou o preço, através da sua morte, através do seu sangue, Ele remiu a todos aqueles, a todos nós inclusive. E Jeremias diz para Deus: remiste a minha vida. Eu não vejo aqui nessa expressão de Jeremias uma remissão da forma que eu e você recebemos. Não. Jeremias ainda ia enfrentar problemas. Jesus, o Cristo, ainda era uma promessa no coração de Jeremias. Nós não sabemos se Jeremias está dizendo remiste a minha vida, ele está falando algo pelo Espírito Santo, sabendo que um dia viria o remidor, o resgatador, que viria o Cristo. Mas ele tem essa convicção: o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou, o Senhor me trouxe de volta. Talvez a oportunidade dele ter escolhido ficar, ao invés de ter sido levado preso, já caracteriza a remissão. Como se Deus fosse lá e pagasse um preço para Nabucodonosor deixar ele ficar em Jerusalém. E ele vê isso como uma remissão. É uma palavra que tem um significado profundo demais, porque a remissão ela aponta para Cristo. Lá em Efésios, Paulo diz que é por Cristo que nós temos a nossa redenção através do seu sangue, a remissão dos nossos pecados. O nosso pecado é a nossa dívida. Jesus foi lá e pagou. Quanto que ele deve? Todos os pecados, escreve aí, todos os pecados que o Luciano cometeu, eu vou pagar por eles. Você sabe o que é isso, queridos? Porque às vezes a gente olha para essas coisas, a nossa redenção, de uma maneira simplória. Mas você tem que entender o seguinte: um dia Jesus chegou diante de Deus, porque foi para ele que ele teve que pagar o preço, viu? Foi Deus que exigiu o preço pelo pecado. E aí eles falaram sobre você, particularmente. Às vezes a gente não pensa isso, porque ele teve que pagar o preço de todos nós. E aí Deus falou: olha, aquela irmãzinha ali, ela fez isso. Jesus olhou, arregalou o olho, nossa, sério? Ela fez isso aí? Eu vou ter que pagar por isso também. Ela mentiu, ela fez, enfim, odiou, quis mal, desejou a morte. A irmã estava terrível. Não, vamos falar do irmão também. Esse irmão aqui, ó, vixe, rapaz, teve 300 namoradas. Tudo não oficial, né? Tendo a mulher em casa. Jesus olhou e falou: eu vou ter que pagar por isso? Vai. Esse aqui, ó, roubou. Rapaz, ele roubou muito. Ele matou 3 pessoas à mão armada. Eu vou ter que pagar por isso? Vai. Vocês estão entendendo? Qual é o preço? O valor. O valor é o pecado que nós cometemos. E aí cada um aí pode quantificar quão duro foi para Jesus subir naquela cruz assumindo o que você fez. Cada um sabe o peso que estava sobre ele na cruz por nossa causa. Você está entendendo? Eu sei o peso que eu coloquei sobre Cristo naquela cruz. Você sabe. Não vai procurar o irmão. Mas aquele irmão eu acho que pôs mais. Querido, esquece o irmão. Esquece o irmão. Evangelho não tem nada a ver com você olhar para a vida do irmão. Quando você estiver diante de Deus, é de você que vai ser o assunto. Vai estar lá diante do trono do rei, ele vai olhar para você. Você vai querer falar do irmão? Não faça isso. Falar do irmão diante do rei não deve fazer, é você e Deus. Jesus foi lá e pagou o preço. Ele te remiu, ele nos salvou. A Bíblia mostra que o remidor tinha que ser alguém próximo. O remidor tinha que ser alguém próximo, um primo, um parente, um irmão, um tio, não podia ser alguém estranho. E aí acontece o seguinte: calma aí, então quem que vai nos resgatar?
Como que vai nos resgatar? Vamos imaginar a nossa história. Antes de conhecer a Jesus, você era da família de Deus? Não. A Bíblia diz que não. Nós não éramos. Então Jesus não era nada nosso antes de nós nos convertermos. Por mais duro que isso possa parecer, é o que a Bíblia ensina. Nós não éramos família. A Bíblia diz que Cristo tornou aqueles que não eram povo em povo. Aquele que não era família, ele tornou em família. Então quem que ia nos resgatar? Como diz aquele super-herói lá. Ó, quem poderá me defender, né? Aí ele vem, eu, né? Não tem? Esse daí não pode fazer nada por ninguém. Esse daí só faz bagunça, ele bagunça mais, né? Quebra as coisas, enfim. Né? Todo mundo já assistiu um pouquinho. Jesus, ele tinha que ser algo nosso. Porque senão também ele não poderia nos resgatar. Por isso que a Bíblia diz que nós tínhamos que ser feitos filhos de Deus. Porque ele era filho. E ele tinha que ser nosso irmão para nos resgatar. Ele tinha que ser um parente próximo. A Bíblia diz que a todo aquele que creu, foi-lhe dado o poder, aquele que crê no nome de Jesus, foi-lhe dado o poder de se tornar filho de Deus. Aí você se torna filho de Deus, agora você fala, eu estou aqui. Quem que vai me resgatar? Jesus, o seu irmão, ele vai lá e fala, eu resgato. Agora pode. Nós tivemos que ser feitos filhos para podermos ser resgatados pelo parente mais próximo. Você vai ver isso lá no livro de Ruth. Ruth, Boaz está doidinho para casar com ela. Mulher é um espetáculo, espiritualmente falando e visualmente também. Ele está ensandecido, ele quer casar com ela. A hora que ele está acertando os papéis, chega uma notícia que tem um resgatador que é mais próximo dela do que ele. E aí ele dá aquela murchada. E ele vai lá e conversa com ela. Ele fala, olha, Ruth, eu adoraria casar com você, mas eu descobri que tem um remidor mais próximo, mais chegado a você do que eu. Eu sou um parente um pouco mais distante. E a prioridade é para quem está mais próximo. Ele fala, mas vamos fazer o seguinte, eu vou lá conversar com ele, e se ele não quiser te resgatar, pode ter certeza que eu quero. Estou doidão por isso, né? E graças a Deus, ele põe as coisas de um jeito que a Bíblia não fala nem o nome desse resgatador que era o mais próximo. Mas ele coloca as coisas de um jeito que o cara desiste. Ele fala assim, olha, eu vim aqui para conversar com você, porque eu descobri que você é o mais chegado de Ruth, então, né, tem um resgate. Ele começou a pensar, ela é bonita? É um espetáculo, você vai ver lá. Ela é mulher de Deus, olha, é uma bênção. Moabita, mas está convertida, enfim. Que interessante. Só que é o seguinte, como ela anda com Noemi, você vai ter que assumir Noemi, a sogra e a terra. Ele fala, não, vai envolver vai envolver minha herança. Não, você está afim dela, pode ficar com ela. Ele, isso aí. Descalça lá o sapato. Boaz mostra Cristo na nossa vida. Sabe, ninguém está disposto a resgatar a nossa alma, se não ganhar alguma coisa em troca. Cristo não, ele falou, eu quero. Ele vai lá e nos remiu. E aqui Jeremias está dizendo aqui no finalzinho do versículo 58, remiste a minha vida. Remiste a minha vida. Você vai ver aqui nos 2 versículos que nós lemos que Jeremias aponta para Deus. Ele só fala de Deus. Deus. Ele consegue reconhecer nesse turbilhão de coisas ruins que aconteceram com Judá, ele consegue ver que Deus responde a oração, que Deus se aproxima, que Deus diz, não temas, ele conforta, ele levanta. Ele consegue ver aqui no versículo 58, que Deus ele entra até nas causas da minha alma, que muitas vezes, é o que eu falei, muitas vezes não são legítimas. Toda a confusão dentro de nós, da nossa mente, do nosso coração, ele fala, o Senhor entrou e resolveu tudo. Até isso Deus faz, meu irmão. Se você tiver comunhão com Deus, você não precisa nem de terapia, nem de terapeuta, nem de qualquer outra coisa. Quer ir, vai. Mas se você tiver uma comunhão intensa com Deus, até os conflitos do nosso coração Deus resolve. Ele pleiteia. Ele vai entrar na causa da sua alma e vai te ajudar. De graça. Não precisa pagar. Né? Por amor. E no fim, ele remiste a nossa vida. Remiste. Jesus, ele resumiu o sentido da remissão numa frase. Ele fala assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá
a sua vida por suas ovelhas. Isso é remissão. Isso é remir. Eu morro para que você não morra. É o que Jesus falou. Eu morro. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Se você quiser ter um bom protetor, um bom resgatador, se torne uma ovelha de Jesus. Porque Ele dá vida por você. Ele dá vida por nós. E Jeremias está grato. Eu não sei como Jeremias enxerga a remissão do Senhor na vida dele. Isso porque ele nem conhecia Jesus. Se ele conhecesse, eu não sei nem o que Jeremias ia escrever. Ele ia escrever 2 Bíblias dessas, de gratidão. Só pelo que Jesus faria. Mas pela fé, Deus falava no coração. Eu queria terminar essa mensagem com vocês, abrindo lá no livro de Efésios. Nós falamos sobre Efésios, algumas coisas. Lá no Novo Testamento, Efésios, capítulo 1, versículo 14. Efésios 1, 14. O crente, ele tem que ser grato. Nós temos que aprender, queridos, reconhecer na nossa vida o que Deus tem feito. E eu vejo aqui nessa expressão de Jeremias, como ele conseguiu observar o favor do Senhor em meio a tudo aquilo que estava acontecendo. Nós temos que aprender isso. Olhar para a nossa vida e reconhecer onde que Deus tem agido. Como Deus tem nos abençoado. Como Ele tem cuidado de nós. Nós temos que ser gratos. Aqui Paulo aos Efésios diz assim, Efésios 1,14. Ele está falando, na realidade, no versículo 12... Ele fala, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então ele está falando de Cristo. No versículo 14, ele continuando sobre Cristo, ele fala, Cristo, o qual é o penhor da nossa herança. O penhor é aquele que vai pagar para nós sermos redimidos, nos torna filhos e nos torna herdeiros de Deus. Nós vamos herdar junto com Ele a herança que Ele tem, para a redenção da possessão adquirida. Ele pagou, Ele adquiriu, você é propriedade dEle, é posse dEle. Você está nas mãos dEle agora. Ele pagou o preço por você, para louvor da sua glória. Foi o que Jeremias reconheceu. O Senhor me remiu, o Senhor nos remiu. Jesus pagou o preço, para que você, queridos, pudesse olhar para Deus, para a sua vida, e como Jeremias fez, reconhece que quando você busca Deus, Ele te responde, e quando Ele chega perto de você, você não teme mais, porque Ele te dá segurança, Ele te dá confiança, Ele entra no teu coração, e mesmo as coisas bagunçadas, confusas, que tem dentro de nós, que não eram para estar lá, não tem problema, Ele vem e resolve tudo. Ele vai desatando os nós, Ele vai mudando os nossos sentimentos, Ele vai nos amadurecendo, Ele vai mostrando para nós que nós devemos continuar confiando nele. E no fim, Jeremias fala, meu Deus, remiu a minha vida. Nós temos que ser gratos, porque graças ao que Jesus fez, o que Deus fez através do seu Filho, nós vamos ter a vida eterna. E isso não tem preço. E como eu falei outro dia aqui para os irmãos, se você estiver buscando o reino dos céus, em primeiro lugar, e a sua justiça, a Bíblia diz que as bênçãos, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Deus, Ele vai te abençoar, mas seja grato, reconheça, invoque ao Senhor, e Ele vai falar com você. Busque ao Senhor de todo o seu coração, e Ele vai mudar a tua história. Amém?